Existe uma mudança muito clara de eixo na segunda temporada de Fallout. E essa mudança não é só narrativa, ela é filosófica. E a gente já vai falar sobre isso. Fala, galera do bem! E é isso! Se o primeiro ano convidava a gente a percorrer a superfície daquele mundo absurdo, com curiosidade, quase como jogadores mesmo, explorando ali um mapa recém-aberto, a nova temporada força a gente a olhar para baixo, para as fundações ali, para quem construiu aquela bagaça toda. A pergunta já não é mais como sobreviver na Wasteland, a pergunta agora é: por acaso esse mundo foi realmente um acidente? E é aí que a série dá um salto de ambição. A alternância entre 2077 e 2296, ela deixa de ser só um recurso estético e passa a funcionar meio que como um argumento. Sabe? O passado pré-guerra não é só pano de fundo, ele é peça acusatória. A presença do Robert House, o fortalecimento silencioso da Enclave e até o aprofundamento das operações da Vault-Tec, elas transformam o Apocalipse em alguma coisa que pode ter sido planejada, calculada e instrumentalizada, sabe? E isso, galera, muda completamente o tom da série. A ironia continua, a violência gráfica continua, aquela estética atomic punk segue ali, firme e forte, mas agora existe um peso estrutural. A sensação, sabe, de que a gente não está só vendo personagens reagindo ao caos e sim assistindo ao desdobramento de um sistema que nunca deixou de funcionar, está presente. Isso aí a gente não pode negar. A Vault-Tec, por exemplo, ela deixa de ser só uma corporação oportunista, né, e até cínica, e assume contornos quase teológicos ali. Não é só uma empresa conduzindo experimentos sociais, é uma entidade que acredita que está meio que moldando o futuro da humanidade. Engenharia social elevada à escala de projeto civilizatório, saca? Os chips ali de controle mental, eles são a imagem mais brutal dessa ideia. Cabeças explodindo aí nesse ponto, eles não estão ali só para causar choque visual, elas são a literalização do controle absoluto. Vontade, autonomia, identidade, tudo pode ser desligado. Só fazendo um adendo aqui. Narrativamente, o Atomic Punk ele costuma explorar o contraste entre o discurso assim, de progresso e as consequências destrutivas desse mesmo progresso. Especialmente quando a energia nuclear entra em cena. A franquia Fallout talvez seja o exemplo mais famoso do Atom Punk. Né? O mundo ali congelou, né, culturalmente ali nos anos 50, mas com uma tecnologia hiper avançada, assim, movida a energia nuclear. O resultado é um retrofuturo que parece otimista na superfície, dinhos animados, mascotes sorridentes e tal, mas profundamente distópico por baixo. Entendeu? Resumindo, o Atom Punk é o futuro imaginado pela mentalidade atômica da metade do século XX, uma mistura de entusiasmo tecnológico e medo existencial, e é um sorriso publicitário dos anos 50, só que com uma bomba prestes a cair aí na cabeça da gente. Toda essa camada política é o grande motor da segunda temporada de Fallout, mas ela vem acompanhada de uma consequência que é quase inevitável aí na narrativa, que é a fragmentação. Tem Vault 31, 32, 33, tem a Legião, tem a NCR enfraquecida, a Irmandade do Aço dividida, a Enclave operando nas sombras, uma carrada de flashbacks pré-guerra, conspirações dentro de conspirações. Galera, sinceramente, aqui cá entre nós, em determinados momentos a sensação é que a gente está jogando várias side quests, entendeu? Assim, simultaneamente. E nem todas recebem o mesmo aprofundamento emocional. Uma doideira. E aqui entra uma ambiguidade ainda bem interessante. Por um lado, essa dispersão toda, ela dilui a atenção. Falta, às vezes, um centro gravitacional mais claro, ali, mais objetivo, entende? Só que, por outro, essa estrutura espelha com precisão a experiência dos jogos. O mundo do Fallout ele nunca gira em torno de um único conflito. Ele é caótico, ele é descentralizado, ele é cheio de agendas paralelas, enfim. A Lucy talvez seja o melhor termômetro dessa mudança de escala. Na primeira temporada, a ingenuidade dela era a força motriz. Era através do olhar dela que a gente conhecia o mundo. E agora esse olhar é corroído, sabe? A Ella Purnell, ela encontra nuances muito interessantes aí nesse processo para construir e consolidar esse personagem. A captura pela Legião, o vício, a decisão de implantar o chip no próprio pai, tudo isso desloca a Lucy de uma trajetória clássica de heroína para alguma coisa muito mais ambígua. Ela não está só amadurecendo, galera, ela está sendo contaminada pela lógica da superfície.
E quando a revelação de que o Hank participou da destruição do Shade Sands vem à tona, né, que os experimentos dele continuam trazendo consequências aí no presente, ela deixa de ser só uma pobre vítima do sistema. Finalmente ela fica tragicamente conectada a ele. O mal que ela combate também é meio que uma herança familiar. Isso é dramaticamente muito mais interessante do que simplesmente manter a guria como uma figura moralmente pura, sabe? Uma heroína clássica. Já o Ghoul, né, continua sendo o coração emocional da série. O Alton Guggis, né, do alto dos seus 54 anos, ele sustenta o personagem com uma mistura rara de carisma e de melancolia. E a segunda temporada, ela expande a vida pré-guerra dele, mostrando ali fragmentos dele com a esposa, né, com a Barbie, com a filha, com a Jane. E isso reposiciona o personagem dentro de uma história maior. A conexão com Robert e o conflito envolvendo a tecnologia de fusão fria são os mecanismos que inserem o drama mais íntimo, digamos assim, dele numa escala histórica, já que os dois pertencem à mesma elite pré-guerra, né? O Cooper representando a imagem pública do sonho americano e o House representando o cérebro corporativo que arquitetava o futuro. De certa forma, os dois circulavam no mesmo universo de poder, tecnologia e de influência também. A volta também para o cassino Torre QG, o Look 38, e aquela ambientação monumental em New Vegas poderiam facilmente descambar para um fanservice barato ali. Mas a série evita esse atalho, sabe? O que predomina ali é uma sensação de perda. O Ghoul atravessa séculos e talvez tenha sobrevivido tempo demais para perceber que tudo que ele mais amava foi corroído pelo tempo ou pelas circunstâncias. Isso fica bem claro para a gente também. Interpretado pelo Aaron Moulton, né, o Maximus ocupa um outro tipo de função dramática aqui. O crescimento dele dentro da Irmandade do Aço e o conflito interno envolvendo o Quintus trazem muito mais densidade política para essa facção. O uso da fusão fria como um instrumento de poder dentro de uma guerra civil latente torna esse núcleo muito mais complexo do que no primeiro ano. Mas não dá para deixar passar batida, sabe, a minha sensação de rolar aqui uma certa frieza emocional, digamos assim. Tá certo que ele não é um herói clássico, né? Isso aí é óbvio, ele é um produto de um mundo em ruínas, sabe? E o arco do Maximus é mais estrutural do que visceral. Ele movimenta o tabuleiro, mas nem sempre a gente sente o peso interno dessas escolhas. E o mesmo vale para alguns eventos ali envolvendo a Legião. Tem momentos ali que parecem, sabe, quase como que aleatórios, como se a temporada tivesse mais interessada em expandir o mapa do que em aprofundar cada território. Um war ali que não está dando muito certo. Aí você vai me perguntar, tá, Lud, mas e visualmente? Galera, contar uma coisa para vocês. Nesse quesito, a série continua extremamente sólida. A incursão em New Vegas, o Look 38, os Deathclaws, né, invadindo o Strip, tudo isso preserva aquela grandiosidade decadente que define o universo da franquia. A estética caótico-chique, ela não só continua presente, como agora carrega um desgaste acumulado pelo tempo. Tem mais ruína, mais entulho, mais corrosão. Resumindo, mais sensação de um mundo que nunca foi de fato reconstruído, ele foi só remendado. Eu me arrisco em dizer que o grande mérito da segunda temporada dessa série seja justamente essa mudança de paradigma. Antes a questão era sobreviver, agora é responsabilizar. Se a Enclave realmente foi quem apertou o botão que deu início à guerra nuclear, então o Apocalipse deixa de ser tragédia histórica e passa a ser um projeto político. E isso transforma Fallout em algo muito maior do que uma adaptação razoável de um videogame. A série passa a operar, galera, como ficção especulativa política em larga escala. Prova disso é que o final não oferece para a gente um clímax fechado, muito pelo contrário, ele funciona como uma preparação. A aventura errante ali do primeiro ano cede espaço para uma guerra estrutural iminente, sabe, entre forças organizadas, ideologias, interesses corporativos, enfim. Sim, a temporada é menos leve. Sim, ela é menos episódica. E sim, também ela é muito mais fragmentada, mas também é muito mais ambiciosa. Presta atenção. Se a primeira temporada explorava um mundo absurdo, com curiosidade quase lúdica, a segunda encara a possibilidade de que esse absurdo talvez tenha sido meticulosamente arquitetado. E isso é uma curiosidade gigante. Nem todos os arcos têm o mesmo peso dramático, nem todas as subtramas encontram uma resolução ali satisfatória. Rola dispersão, rola irregularidade, a gente vai para Nárnia ali de vez em quando, mas também rola uma expansão temática
sabe, gigante, uma maturidade, uma clara elevação de escopo, a gente pode dizer assim. No fim, fica a sensação de que a gente assistiu uma primeira temporada como se fosse uma grande engrenagem de preparação, sabe? Pode soar menos explosivo em termos de catarse imediata, mas talvez esteja construindo ali alguma coisa muito maior. E talvez seja essa a transformação mais significativa de Fallout até agora. Sair do território da sobrevivência individual e entrar definitivamente no campo da responsabilidade histórica. Não é mais sobreviver depois do fim do mundo, é sobre entender quem foi que decidiu que o mundo precisava acabar. E se ele não acabar, a gente se vê no próximo set.